Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos: política, educação, saúde. Falaremos também um pouco sobre o município de Itapajé e o nosso programa começa agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Eu estou aqui com a minha bancada. Hoje nós temos um convidado diferente. Toda terça-feira temos Fábio Tágira. Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo. Tudo bom, Rochelle? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E hoje temos aqui um convidado João Paulo Monteiro. João Paulo Monteiro, que é jornalista. Tudo bem, João Paulo? Boa tarde, né? Porque já são meio-dia. Boa tarde, Rochelle. Boa tarde, Fábio. Apesar de nenhum de nós três termos almoçado ainda, mas verdade. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão acompanhando Da Hora em casa e que já almoçaram. É um prazer, Rochelle, estar aqui com você e estar aqui com o Fábio participando desse programa. Já estive aqui em outras oportunidades, com outros amigos, com outros companheiros que fizeram o Da Hora e hoje estou tendo essa alegria de participar com você e com o Fábio. É isso, e nós vamos começar falando que pesquisadores da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos e da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos iniciaram as primeiras campanhas de análise e coleta de água de reservatórios do Estado para desenvolvimento de projeto voltado à qualidade da água. E aí, Fábio, vamos falar da importância dessa campanha? Sim, com certeza. É uma ação do governo do Estado que visa aí otimizar a questão do reuso da água, né, Rochelle? A gente sabe que, principalmente dos municípios mais distantes da região metropolitana, a falta de água ainda é uma situação que a gente se encontra cotidianamente nas cidades. Então, toda uma estrutura voltada para a reutilização da água, tratada, bem ordenada, vai fazer a diferença aí para o interiorano, para aquela pessoa que vive nos distritos, nas comunidades e que precisa de um suporte de água maior. Eu acho que essa questão do reuso da água, ela é muito importante, mas como o Fábio falou aqui, para chegar no interior, eu acho que ainda vai demorar muito. Nós ainda temos aqui no estado do Ceará, Fábio, muitos municípios que sofrem com a falta de água, que não tem reservatório, muitas comunidades no interior do estado. A exemplo do meu município de Itapajé, do município de Irauçuba e de muitos outros municípios encravados na região norte do estado do Ceará, que as famílias sobrevivem ainda com cisternas da água que chove durante o período da quadra invernosa e quando essa água se acaba durante durante o verão, essa água que foi acumulada durante a quadra invernosa, quem leva água para essas pessoas, para essas comunidades, são os carros-pipas cedidos pelas prefeituras e também cedidos pela Defesa Civil, pelo governo federal e muitas vezes até pelo governo do estado. Então, essa questão do reuso da água, ele é muito importante. Eu espero que essa atitude do governo possa alcançar Fortaleza, possa alcançar a região metropolitana de Fortaleza, para na sequência chegar aos municípios do interior, porque seria de grande valia, seria de grande importância, principalmente para o homem do campo, principalmente para o sertanejo, que é aquele que mais sofre com a falta de água, que é aquele que precisa de água para cozinhar, para tomar banho, para lavar a louça, e ele tem a escassez de água até mesmo para o consumo humano e por seus animais também. Então, será de grande importância quando nós tivermos o reuso da água, principalmente para o homem do campo, principalmente para o interior, que na minha visão é aquele que mais precisa. E falando em homem do campo, interior, a gente pode falar também da falta de saneamento básico, né? Que muitos interiores passam por essa carência, não é isso? A questão do saneamento básico é uma triste realidade, é uma luta permanente dos governos em ali criar sistemas de saneamento básico, mas
Se a gente encontra esse problema ainda na capital, na região metropolitana, que dirá nos municípios que aí são menos atendidos nessas questões. Mas aí vale a esperança, vale aí a vontade e a cobrança da sociedade para o desenvolvimento de saneamento básico, que interfere diretamente na gestão de saúde pública. Com o saneamento básico organizado, as pessoas adoecem menos. Essa questão do saneamento também é de grande importância, porque tem municípios aqui do interior do Ceará que em 40%, 50%, até em 60% da sua área, que tem população, não existe saneamento básico. Essa questão do saneamento básico é um problema gigantesco em todo o Nordeste brasileiro. Nós temos aqui alguns municípios do Nordeste que 70% da sua população não tem direito a saneamento básico. Parece que tem uns municípios, se eu não me engano, no Maranhão, que chega a ser de 75% a 80% da sua população que não tem direito a saneamento básico. E aqui no estado do Ceará, nós ainda temos muitos problemas em muitos municípios que enfrentam essa problemática de não terem direito a saneamento básico, da sua população não ter direito a saneamento básico. E são várias ruas e populações que têm muitas residências que precisam de saneamento básico e não tem no interior do estado. Então, essa é uma questão muito importante, Rochelle, que eu acho que a gente tem que cobrar sempre, tanto do poder executivo municipal, como do estadual e como do federal, porque essa questão de saneamento básico é uma parceria entre governo federal e município, entre governo do estado e município, e os municípios não têm condições de fazer esse saneamento básico sozinho, de custear essas despesas com saneamento básico. Então, precisa muito da parceria com o governo federal, precisa muito da parceria com o governo estadual, para que esse saneamento básico seja feito em vários municípios do estado do Ceará. E a situação é muito triste em vários municípios, a exemplo do meu Itapajé, que ruas que têm dezenas, centenas de casas não têm saneamento básico, o esgoto corre a céu aberto, as crianças brincando na rua, na lama, com o mau cheiro, com a fedentina e ali pegando frieira, pegando outros tipos de doença, porque não existe saneamento básico naquelas ruas, naquelas localidades, e o sofrimento da população realmente é muito grande. Essa questão do saneamento básico é uma questão de saúde pública e foi um ponto importante tocado aqui por você. E a gente consegue ver também nas periferias de Fortaleza, né? A gente consegue, não tanto aqui nos bairros nobres, mas nas periferias a gente consegue ver muito esgoto a céu aberto ainda, né? Muito, ainda tem muito. Infelizmente. Infelizmente, ainda tem muito. Os bairros da periferia de Fortaleza, esses sim é que são desassistidos na questão estrutural e de saneamento básico. Eu tive a oportunidade recentemente de estar no Bom Jardim, e demais, presenciei essa situação de crianças, como o João Paulo disse, crianças brincando na lama, brincando dentro do esgoto, brincando com bichinhos também dentro do esgoto, com cachorro, porque com gato. O esgoto passa na porta de casa, né, Fábio? Então, a criança saiu de casa já está no esgoto, já está na lama. Então é uma questão que precisa ser muito bem trabalhada pelas gestões, os municípios, essa tríade, governo federal, governo do estado e municípios, precisam se unir no sentido de operacionalizar essa melhoria na questão do saneamento básico, porque é saúde pública, interfere diretamente na gestão de saúde pública. E ainda tem a questão das pistas, né, das ruas serem desniveladas, que chamam. Também. Que aí haja suspensão de carro e de moto. Aí a gente já vai para outro viés aí, que é a urbanização. Que a gente consegue ver também nas ruas, principalmente no Bom Jardim, tem demais. Eu acredito que seja obra mesmo que não... Eu acredito ainda mal que... feita, né? Eu acredito que o Siqueira tem um problema histórico, porque fica entre Fortaleza, Maracanaú e Maranguape. E por conta dessa divergência de território, algumas partes do Siqueira é Maracanaú, outra parte é Maranguape, outra parte é Fortaleza, e por conta dessa divisão de território, o Siqueira fica muito esquecido, fica muito abandonado. A Prefeitura de Fortaleza não quer fazer nada no Siqueira, porque acha
que uma parte da população pertence a Maracanaú, porque acha que uma parte da população pertence a Maranguape. Aí Maranguape não quer fazer porque acha que uma parte da população pertence a Maracanaú, que outra parte da população pertence a Fortaleza. Maracanaú não quer fazer porque acha que é a mesma coisa. Aí o Siqueira fica totalmente desassistido. Se você andar no Siqueira, você vai ver várias e várias ruas sem a questão do saneamento básico e sem pavimentação. Não, nem calçamento. Não tem nem pavimentação, não tem nem calçamento. Mas nem tem, muitas ruas nem tem. E tem uma outra questão. Não tem calçamento, não tem pavimentação. Com relação a serviços públicos, por exemplo, a população do Siqueira muitas vezes fica sem entender qual escola pública matricular o filho, qual posto de saúde que ele precisa ali ser atendido, exatamente por esse desencontro de gestões, por esse desencontro aí de estrutura de serviços públicos. Tem um estudo agora, inclusive o governo do estado está avançando e avançando muito, que é o estudo de georreferenciamento dessas localidades, dessas comunidades, desses bairros, e eu acho que deveria avançar nessa questão aí do Siqueira, para fazer essa divisão. A parte que pertence a Maracanaú fica para Maracanaú, a parte que pertence a Fortaleza fica para Fortaleza, a parte que pertence para Maranguape fica para Maranguape, que é para a gente não ter esse problema. E as pessoas que pertencem a Fortaleza vão votar em Fortaleza, vão usar o posto de saúde de Fortaleza, vão usar a escola de Fortaleza. As que pertencem a Maracanaú vão usar a escola de Maracanaú, o posto de saúde de Maracanaú e vão votar em Maracanaú e em Maranguape do mesmo jeito. Eu acho que aquela população não pode sofrer mais. Eu acho que a gente tem que cobrar para que esse problema acabe naquela região do Siqueira, porque tem muita gente sofrendo. É uma problemática mesmo. Uma problemática muito grande. E nós vamos falar agora de saúde, porque os usuários de medicamentos ofertados nos postos de saúde vão poder acompanhar via aplicativo Mais Saúde Fortaleza a disponibilidade dos remédios. O objetivo é ajudar os pacientes a encontrar a unidade mais próxima com estoque do medicamento desejado. Uma melhoria, né, Fábio? Essa iniciativa do prefeito José Sarto, ela vem atender a uma demanda antiga da população que muitas vezes chega ao posto de saúde para receber ali seu atendimento e o seu remédio e não encontra ali o remédio necessário para dar continuidade ao seu tratamento. Então, a ideia da Prefeitura de Fortaleza é criar aí um grande leque de informações onde o cidadão comum vai ter acesso a conhecer os estoques dos postos de saúde e, acredito eu, e até cobrar, e até indicar a própria Secretaria de Saúde quando faltar esse remédio. Então, é uma questão de logística, é uma questão de entendimento de gestão de saúde pública para que se funcione no sentido de atender o cidadão comum. Então, é uma iniciativa que ali vem suprir essas demandas, esses debates, e o prefeito José Sarto, médico que é, entendedor do sistema de saúde pública, deve aí começar a operacionalizar esse aplicativo com muita força dentro da cidade de Fortaleza para minimizar o sofrimento da população. E que tenha realmente remédios, né? Que é o principal. Eu acredito que o Sarto pode botar assim para funcionar, porque o Roberto Cláudio, ele prometeu isso em campanha e o Roberto Cláudio não conseguiu efetivar esse plano, não conseguiu efetivar esse programa da distribuição de remédio, para que as pessoas pudessem consultar pela internet quais os remédios tem no posto de saúde ou na central de medicamentos. Essa política que foi implantada, o Roberto Cláudio não conseguiu efetivar ela. Ele tentou, mas não conseguiu. Prometeu durante a campanha e não conseguiu. E o fortalezense tem uma esperança muito grande agora que o atual prefeito, José Sarto, que ele possa implantar, que ele possa implementar com seriedade, com responsabilidade, para que o fortalezense tenha realmente acesso através da internet ou através de um WhatsApp, através de um telefone, saber qual remédio tem na central de atendimento, saber qual remédio tem no posto de saúde, para que os pacientes que precisam desses remédios, para que as pessoas que precisam desses remédios possam ir até a central pegar, possam ir até o posto de saúde pegar, ou para que o motoqueiro possa deixar em casa, como é aí o projeto na sua originalidade. Posso ir para a próxima pauta, né? Porque o deputado federal, doutor Jaziel, confirmou a reunião que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, em que ficou definido o nome de André Fernandes como pré-candidato a prefeito de Fortaleza nas eleições de 2024.
E então? O que é importante... A gente está pensando aqui só no capitão Wagner, como é que vai ser, né? Essa questão aí quem vai representar o quê, Pronto, né? essa questão do debate político, ele começa cada vez mais a se acirrar nos municípios. E na cidade de Fortaleza isso não é diferente, né? O que é que a população espera de um processo eleitoral? O que é que a sociedade almeja? Encontrar o bom debate, encontrar ali a questão do desenvolvimento da cidade de Fortaleza, os problemas que precisam ser resolvidos. Então, as alternativas de candidaturas como André Fernandes, como o próprio Wagner, a reeleição provavelmente de Sarto como candidato, precisa criar-se ali uma grande estrutura de debate eleitoral sobre os problemas de Fortaleza, sobre o que precisa ser melhorado, o que precisa ser resolvido. Então, quanto mais candidato, mais informações e mais capacidade de dialogar junto à população. Eu já vou logo partindo aqui, o Rochelle, mais para o lado político. A questão aí do lançamento, praticamente, da pré-candidatura de André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza é mais por conta de que o capitão Wagner perdeu a identidade com a ala bolsonarista, principalmente na campanha. O capitão Wagner, ele não se identificou durante toda a campanha que era apoiador do presidente Bolsonaro. Ele foi até o final do primeiro turno, onde ele perdeu a eleição para o atual governador Elmano de Freitas, sem fazer campanha identificada com o presidente Bolsonaro. Em nenhum momento, durante toda a campanha, ele assumiu a linha de frente do presidente Bolsonaro aqui no estado do Ceará. Então, o capitão Wagner perdeu essa identidade com o Bolsonaro, perdeu essa identidade com os bolsonaristas. E o André Fernandes, que já tinha o interesse de ser candidato à Prefeitura de Fortaleza, que já tinha o interesse de presidir o PL aqui no estado do Ceará, ele que é bolsonarista de primeira hora, inclusive está sendo acusado aí dos atos golpistas do 8 de janeiro, por ser esse bolsonarista de primeira hora e por ter incentivado aquele movimento naquele momento. Então, o André Fernandes assumiu a identidade do Bolsonaro aqui no estado do Ceará. O André Fernandes é Bolsonaro, o Bolsonaro é André Fernandes. E ele, para tentar capilarizar o eleitorado do Bolsonaro aqui no estado do Ceará, ele mesmo procurou fazer essa identificação e tem feito essa identificação desde o dia que entrou na vida pública, quando se elegeu deputado estadual e agora como deputado federal. Agora, essa questão do André Fernandes ter assumido a municipal do PL em Fortaleza, porque hoje o André Fernandes é presidente do PL aqui no município de Fortaleza, foi um duro golpe no clã Gonçalves, do prefeito Acilon Gonçalves do Eusébio e do seu filho Bruno Gonçalves, prefeito do Aquiraz. Foi um duro golpe para eles, eles não esperavam perder a presidência do PL no município de Fortaleza, porque é um município que interessa muito ao clã Gonçalves. Eles sempre se aproveitam do município, da eleição municipal de Fortaleza, para fazerem negociatas, troca de cargo público em troca de apoio político, e agora o Acilon Gonçalves perdeu essa barganha que ele sempre fazia em todas as eleições, troca de cargos por apoio político, porque agora o comando do PL no município de Fortaleza não pertence mais ao clã Gonçalves, pertence agora ao deputado federal bolsonarista André Fernandes, que vai ser o candidato bolsonarista à Prefeitura de Fortaleza na eleição do ano que vem. E com isso, capitão Wagner também perde uma parte do seu eleitorado. Capitão Wagner perde uma parte do seu eleitorado, o Acilon Gonçalves perde a hegemonia do PL aqui no estado do Ceará e perde a direção do PL no município de Fortaleza. Foi um duro golpe aí para o Acilon Gonçalves e, de certa parte, um duro golpe também para o capitão Wagner. E a gente vê um cenário que o Sarto vai ser candidato, né? E nós já inclusive, você tocou num assunto muito importante, Rochelle, só interferindo aqui um pouco. O PL estava acertado com o prefeito José Sarto para caminhar junto com o prefeito na eleição de 2022. E isso modifica todos os planos do PL e modifica os planos do prefeito José Sarto. Por quê?
O Raimundo Gomes de Matos, que foi candidato a vice-governador de Capitão Wagner, assumiu um cargo agora na Prefeitura Municipal de Fortaleza, nomeado pelo prefeito José Sarto, porque o prefeito José Sarto trouxe o PL para a base de apoio dele aqui no município de Fortaleza. Os vereadores do PL, salvo engano, o Márcio Martins, todos eles estão na base de apoio do prefeito José Sarto. E agora, como é que vai ficar? O PL vai entrar, né, em linha de rompimento com o prefeito Sarto? O Raimundo Gomes de Matos acabou de ser nomeado. Os vereadores do PL dão apoio ao prefeito José Sarto na Câmara Municipal. E já o André Fernandes está adotando uma linha totalmente ao contrário do Raimundo Gomes de Matos, dos vereadores do PL. Ele está adotando uma linha totalmente de oposição ao governo do prefeito Sarto. Então, nós temos que aguardar aí para ver como é que o PL vai ficar, porque a situação do PL no município de Fortaleza está complicada, porque o Acilon, que tinha feito toda essa negociação com o prefeito Sarto, perdeu a hegemonia do partido em Fortaleza e o André Fernandes está seguindo uma linha totalmente de oposição e não sei se os vereadores vão acompanhar o André Fernandes, se o Raimundo Gomes de Matos vai acompanhar o André Fernandes, porque agora, no município de Fortaleza, o presidente é o André Fernandes e segue uma linha totalmente diferente. Aí a gente, como eu estava falando sobre o cenário, né? Nós vamos ter Sarto, aí o PT a gente ainda não tem, já temos um pré-candidato. Existe a possibilidade do PT apresentar um candidato, né? Sim. Já se cogita o nome da deputada federal Luiziane Lins, que foi prefeita de Fortaleza. Você acha que vai ser ela, Fábio? Existe a possibilidade, existem as discussões dos bastidores do Partido dos Trabalhadores, em todas as suas vertentes, né? Vai depender muito da orientação. Então vem um nome novo aí? Pode ser, vai depender muito da orientação do ministro Camilo Santana em comum acordo com o governador Eumano de Freitas. Então, é como o João Paulo disse, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos da eleição municipal. E o Capitão Wagner fica onde aí? Essa questão... Não fica nem representando a direita, nem a esquerda? Vai continuar desse vácuo, né? Sem polarizar. Ele vai... No primeiro turno da eleição para governador, o Capitão Wagner estabeleceu, segundo ele, um debate propositivo, um debate de ideias, onde não interessava quem fosse o presidente, ele ia buscar os apoios para o governo do estado de Ceará. Ao meu ver, foi uma decisão equivocada, porque uma das eleições mais polarizadas da história do Brasil. Sim. Foi o que aconteceu. E no Ceará não foi diferente. Então é importante que tenha essa identidade. Fábio, essa questão da polarização está até difícil de resolver, né? Como resolver isso? Essa questão da polarização ela pode ter acontecido no Brasil e em outros estados. Mas no Nordeste, essa questão da polarização não falou tão alto, não. Porque no Nordeste a votação do Lula foi consagradora. E aqui no estado do Ceará, o Lula teve uma vitória expressiva, mas tanto no primeiro Brasil, como no segundo turno. A polarização a nível Brasil. A questão da eleição. Tanto no primeiro como no segundo turno. E o governador Eumano foi eleito numa eleição de primeiro turno, onde todos achavam, imaginavam e tinham uma certeza que teria segundo turno. Sim. Então, em Fortaleza e no Nordeste, essa questão da polarização ela não funcionou. Acho que se o Capitão Wagner tivesse assumido também a identidade bolsonarista aqui no estado do Ceará, em termos de voto, para ele não teria mudado nada. Até porque o Camilo Santana não teria muito forte nos interiores. Muito forte. Muito forte no interior e a força do presidente Lula também é muito grande aqui no estado de Ceará. Aí você juntou a força do Lula com a força do Camilo Santana. Não tinha como eu mando no... E aí, não ganhar no primeiro turno. Era muito difícil que esse grupo, com toda a estrutura que tinha, não ganhasse a eleição no primeiro turno. E falando aqui em PT, que você falou em PT, em relação que o PT, em relação a Luiziane, eu vi uma matéria com o Guimarães, deputado federal pelo estado do Ceará. O PT vai lançar candidata. Deputado federal pelo Ceará, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, já dizendo que o PT terá candidato à prefeitura de Fortaleza em 2024 e que todos os nomes que estão ali postos não podem ser descartados, porque qualquer um pode ser o candidato. Qualquer um daqueles do PT que tem um trabalho feito no município de Fortaleza e que pretendem disputar a eleição podem vir a ser candidatos. E ainda tem aí toda uma especulação, toda uma expectativa de que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que faz um grande trabalho, é um nome de destaque hoje no cenário político do Estado,
possa vir a se filiar no PT. E eu acredito que hoje no PT tem 2 nomes que partem na frente pela disputa da Prefeitura Municipal de Fortaleza. O Evandro, caso venha a se filiar ao partido, e o nome da ex-prefeita Luiziane Lins, né? Que não deixou de ser candidata em nenhum momento. Só não foi candidata naquela eleição que o Elmano disputou com o Roberto Cláudio e perdeu ali por muito pouco. A Luiziane só não foi candidata naquela eleição porque não podia, porque já tinha sido prefeita 2 vezes. De lá para cá, em todas as outras eleições, Luiziane foi candidata à Prefeitura de Fortaleza e sempre obtendo uma boa votação. A gente vai continuar abordando esses assuntos, entre outros, mas agora nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Da Hora desta terça-feira. Agora nós vamos falar que o prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou que a capital cearense terá o primeiro concurso público da história do Instituto de Planejamento de Fortaleza. Ao todo, serão 60 vagas. O prefeito também informou que esteve reunido com o superintendente do Implanfor, vice-prefeito Elcio Batista, para finalizar os últimos detalhes. O projeto de lei será enviado pelo prefeito à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores e vereadoras. Importância, né? Um concurso em Fortaleza. O Implanfor, eu quero abrir um parêntese e comentar um pouco sobre o Implanfor, porque eu em 2011, com o ex-vereador Marcelo Mendes, nós estabelecemos uma política pública voltada para criar um órgão, uma ação de gestão voltada para exatamente proporcionar o debate sobre políticas públicas em todos os setores organizados de gestão. Saúde, educação, moradia, geração de emprego e renda. Esse movimento começou a partir dessa indicação. E aí o prefeito José Sarto, sabiamente, acatou, muitos anos depois, acatou a implantação desse instituto, que tem essa finalidade de contribuir tecnicamente com o desenvolvimento da cidade, através de orientação, de programas sociais, mecanismos de desenvolvimento da cidade e de projetos que com certeza vão interferir de forma positiva na vida do cidadão de Fortaleza. Então é importante demais essa valorização do Instituto de Planejamento com esse concurso. Sarto foi feliz ao estabelecer esse projeto de lei, criando o concurso do Implanfor, ali fazendo com que o órgão tenha aí um corpo técnico voltado para trabalhar em prol do desenvolvimento da cidade de Fortaleza, repito, em todos os setores da sociedade organizada. É um avanço, fica a dica aí. Inclusive, trabalhei o Instituto de Planejamento ali na UVC, apresentando aos parlamentares a possibilidade de iniciar esse debate junto nas suas câmaras municipais, levando o mesmo desenvolvimento, a mesma qualificação para as cidades interioranas. Eu acho importante a questão do concurso aí do Implanfor, mas que pena que são poucas vagas, né? Eu acho que poderiam ser mais vagas. Só, né? São apenas 60 vagas, eu acho que poderiam ser mais vagas, mas vamos torcer para que o Implanfor possa ofertar em um breve período de tempo, daqui 1 ano, 2 anos, mais vagas para concurso público, porque é a oportunidade que você dá ao cidadão de ter uma estabilidade para o resto da vida, passando em um concurso público. É importante para o cidadão, é importante para a família do cidadão, que ele vai ter aquela garantia, que vai ter o seu emprego por muitos e muitos anos para sustentar a sua família, e se não cometer nenhum erro e não cometer nenhum ato de gravidade que ocorra ali a perda do concurso público, ele vai ficar lá até se aposentar. Então, é o que as pessoas hoje mais querem, é concurso público. As pessoas estudam dia e noite para concurso público porque é uma garantia que você tem ao longo de toda a sua vida. Então é importante o concurso público. O prefeito Sarto tomou uma decisão acertada em relação a esse concurso público, ofertando 60 vagas, e vamos torcer para que mais concursos públicos possam vir, não só em Fortaleza, mas em todos os municípios do estado do Ceará, para dar uma garantia para todas essas pessoas que passam a vida estudando para passarem no concurso público.
Isso, e que tenha concurso e que as pessoas sejam convocadas depois de É, passarem, o né? que Porque é a gente muito teve um exemplo aí importante. do FunSaúde. Que é o mais no importante, é a FunSaúde, convocação. né? Mas as eu acho pessoas que estudaram esse muito. do Implafor, tenho certeza que o prefeito irá convocar essas 60 convocação vagas. é imediata Convocação exatamente porque que seja precisa imediata. cumprir, né? Porque Precisa essa cumprir é a o caráter de quadro urgência, funcional. né? É. Caráter de urgência. É isso. A gente vai começar a falar agora um pouco do município de Itapajé, de algumas problemáticas, não é isso, João Paulo? É, sim. Que você trouxe aqui para o nosso programa. A gente vai começar falando sobre a cooperativa de saúde que está sendo investigada pela Polícia Federal. Conta pra gente como é que funciona essa cooperativa de saúde em Itapajé. Essa cooperativa de saúde, a ProSaúde, ela passou mais de um ano contratando os profissionais da saúde, principalmente para trabalharem no hospital municipal, na FUSEC, que é o hospital municipal. Muito conhecido lá em Itapajé. De Itapajé, muito conhecido. Só tem esse, né? No município só tem esse hospital. Então, essa cooperativa ela está sendo investigada pela Polícia Federal por desvio de dinheiro público, por supostas fraudes em licitações, por plantões médicos que não foram dados, mas foram pagos com dinheiro público. E essa cooperativa, em aproximadamente um ano no município de Itapajé, para você ver o tamanho do desmantelo, para você ver o tamanho do desmando, para você ver o tamanho da imoralidade. Essa cooperativa recebeu dos cofres da prefeitura do município de Itapajé mais de 10 milhões de reais. É muito Mais dinheiro. de 10 milhões de reais É muito dinheiro. em um ano, Fábio. Um absurdo. E você vê o seguinte, os gestores não se atentam para exatamente avaliar o histórico das cooperativas, não é, João Paulo? Essa está sendo investigada pela Polícia Federal por desvio de dinheiro público, por plantões de médicos, né? em Plantões hospitais fantasmas. de municípios do interior que supostamente seriam fantasmas. Então o que é que acontece? A falta de cuidado, vamos pensar dessa forma, dos gestores públicos em avaliar as empresas, as cooperativas que vão receber dinheiro público, dinheiro do povo. E essa situação do município de Itapajé vem sido comentada aí pela imprensa e pelos poderes públicos no sentido de se entender esse cenário, não é isso, João Paulo? E essa cooperativa que foi um desastre no município de Itapajé ao longo desses últimos 12 meses, com a contratação de falsos médicos, com as suspeitas de ter que botar um médico lá, vou dar um exemplo, de botar um médico urologista, vou estar dando um exemplo aqui, e lá na hora do plantão não estava um médico urologista, era um médico recém-formado que não tinha especialidade nenhuma, entendeu? Que o plantão de um médico recém-formado é totalmente diferente, é menor do que um médico pediatra, do que um médico anestesista, do que um médico urologista. Plantão de um médico recém-formado, o valor é lá embaixo, porque ele não tem especialização. É diferente de um médico que tem especialização, que tem doutorado, que tem mestrado, que tem todo um conceito e que estudou, que se preparou para aquilo. Aí, como é que é para estar lá um médico pediatra e o plantão está sendo pago por um médico pediatra e está lá um médico que é recém-formado, que não tem especialidade alguma. Então, essas são as suspeitas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. A Polícia Federal, inclusive, já fez nessa empresa apreensão de documentos. Em algumas prefeituras que essa empresa também presta serviço à apreensão de documentos, porque a situação é séria, a situação é seríssima dessa empresa em relação à contratação de profissionais da saúde aqui no estado do Ceará. E continuando falando de saúde, vamos falar também do Hospital Municipal de Itapajé em relação a pessoas que morreram por falta de atendimento, não foi isso? É verdade, a situação lá é muito caos, né? delicada, é um caos. Inclusive agora, na última sexta-feira, teve um caso de uma senhora, se não me engano, se a memória aqui não me falha, de 73 anos. Essa senhora teve um princípio de AVC, a família passou uma hora ligando para o Hospital Municipal de Itapajé, pedindo uma ambulância para que pudesse socorrer essa senhora até o Hospital Municipal. Durante esse período, atenderam 2 vezes a ligação no Hospital Municipal de Itapajé e não mandaram a ambulância para socorrer essa senhora que estava ali com um princípio de AVC. Para você ver o tamanho do absurdo, para você ver o tamanho da irresponsabilidade.
Uma viatura da Polícia Militar ia passando em frente à casa da senhora, os familiares desesperados pediram ali a viatura da Polícia Militar que pudesse levar essa senhora até o hospital municipal. E a Polícia Militar de pronto atendeu o pedido dos familiares e levou a mulher, deslocou a mulher até o hospital municipal. Só que antes da Polícia Militar chegar ao hospital municipal de Itapajé, a senhora veio a óbito por conta do AVC. A senhora veio a óbito antes de chegar no hospital municipal por conta de negligência, por conta de uma pessoa lá do hospital, né, que atendeu o telefone, sim, que não mandou ambulância, que disse que não tinha ambulância, que disse que a ambulância não poderia ir. E tinham ambulâncias paradas no hospital municipal de Itapajé. Não mandaram porque não quiseram. Aí você vê o tamanho da maldade, o tamanho da irresponsabilidade que estão fazendo com o povo itapajense. Nem sequer uma ambulância para pegar uma senhora de 73 anos que está tendo ali um princípio de AVC, o Hospital Municipal está mandando, a Secretaria de Saúde está mandando. Para mim, é muita maldade. Com certeza. A questão da desestrutura dos hospitais municipais é uma bandeira que eu, particularmente, trabalho aí nas assessorias técnicas. Essa condição dos gestores municipais criarem ali as prioridades e manter um hospital municipal bem ordenado, bem organizado, com o seu quadro funcional de médicos e enfermeiros ativo e permanente e com essa estrutura de transporte é o básico, né? É o que precisa acontecer. No caso desse caso específico de Itapajé, faltou o pronto atendimento a essa senhora que teve o AVC. Por conta disso, custou a vida da senhora. Então, são inúmeros casos que a gente se depara quase que toda semana nos municípios, dessa desestrutura dos hospitais municipais, onde os gestores parecem que fecham os olhos para essa realidade e não buscam os apoios necessários. Procure a Secretaria de Saúde do Estado, procure o Ministério da Saúde, vamos ver que tipo de situação pode se desenvolver em termos de parceria para operacionalizar uma saúde municipal eficaz e que salve vidas, que é o principal. E esse daí foi o atendimento básico, né? É um atendimento básico. Imagina se precisar de uma cirurgia, hein? Mas, Rochelle, eu tenho que falar aqui para você, falar aqui para o Fábio, falar para todos os telespectadores, que esse foi apenas um dos casos que aconteceu no município de Itapajé. No município de Itapajé já morreram pessoas por falta de atendimento médico no hospital municipal. Uma criança morreu no Hospital Municipal de Itapajé, a família levou essa criança 3 vezes ao hospital no mesmo dia, pedindo atendimento médico, e o médico dizendo que a criança não tinha nada, que a criança tomasse um remédio e voltasse para casa. A família clamou, a família pediu para que transferisse a criança para Fortaleza, para que ela pudesse ser atendida aqui no Hospital de Fortaleza. Não fizeram a transferência da criança e a criança morreu. Teve outras pessoas que morreram no Hospital Municipal de Itapajé porque também não foram transferidas para Fortaleza. Teve o caso de uma mamãe no município de Itapajé que procurou o Hospital Municipal para ter seu filho, para fazer o seu parto, e os profissionais lá da saúde, o médico, disseram que ela não estava em trabalho de parto, e ela foi 2 vezes no hospital e não foi atendida porque disseram que ela não estava em trabalho de parto. Ela voltou para casa. Na segunda vez, quando ela voltou para casa, ela teve o seu filho dentro de uma rede em casa, porque não foi atendida no Hospital Municipal de Itapajé. E que bom que não aconteceu algo mais grave com essa mãezinha. Pasmem, né, os senhores, que bom que não aconteceu algo mais grave com essa mãezinha, mas pasmem os senhores, para que vocês possam ver o tamanho do absurdo, o tamanho da irresponsabilidade que acontece na área da saúde no município de Itapajé. A prefeita é médica, o esposo da prefeita é médico e tem mais 2 filhos médicos, um filho e uma filha. E os 3, ela não trabalha mais, mas já trabalhou no município de Itapajé. O esposo da prefeita, o filho da prefeita e a filha da prefeita dão plantões no Hospital Municipal de Itapajé. A família toda de médicos. E a saúde vive essa situação triste, essa situação lamentável, essa situação deplorável. Só a família da prefeita, os 2 filhos e o marido, irão ganhar pelos próximos 7 meses, se cumprirem todos os plantões, mais de R$600 mil da Prefeitura de Itapajé. Mais de R$500 mil. Para você ver o tamanho
da imoralidade que está o município. Familiares da prefeita, que para mim aí já configurava nepotismo, né? Dando plantões no hospital municipal e em 7 meses, se cumprirem todos os plantões, irão ganhar mais de R$600 mil. Nepotismo é algo que a gente vê demais, né? Que não era para existir, só que a gente vê, principalmente nos interiores. É, o descumprimento da lei. Demais. Assim, feito de forma absurda e a olhos nus, né? É isso. E nós podemos falar também do vereador Neutel Monteiro, que ele foi ameaçado por um contratado da gestão da prefeita que você está falando agora, né? Exatamente. O vereador Neutel Monteiro foi ameaçado por um contratado da gestão da prefeita Gorete Caetano, que trabalha na gestão municipal de Itapajé, e o vereador Neutel Monteiro foi ameaçado justamente porque vem denunciando todos esses desmandos, todas essas imoralidades cometidas pela gestão da prefeita Gorete Caetano. O vereador Neutel Monteiro tem feito pronunciamentos contundentes na Câmara Municipal de Itapajé, levando todas essas denúncias a conhecimento do povo itapajéense e ao conhecimento de toda a população do estado do Ceará e da imprensa do estado do Ceará. Então, por conta dessas denúncias, por conta desse trabalho de fiscalização que o vereador Neutel Monteiro vem fazendo no município de Itapajé, ele vem sofrendo essas ameaças. Agora, o vereador Neutel Monteiro já fez um BO na Delegacia Municipal de Itapajé por conta dessas ameaças que ele vem sofrendo de um contratado da gestão da prefeita Gorete Caetano, e já está ingressando também na Justiça com todos os procedimentos cabíveis. E aí, eu já falo aqui para você, para o Fábio, para todos os telespectadores e para todo o estado do Ceará, que se a prefeita não tomar nenhuma providência em relação a esse contratado da gestão, contratado dela prefeita, porque quem contrata é ela é a gestora, ela é a ordenadora de despesa, quem contrata é ela. Se ela não tomar nenhuma providência em relação a essas ameaças, a essa pessoa que ameaçou o vereador Neutel Monteiro, ela está sendo conivente com essas ameaças. A gente vai continuar, porque agora nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Da Hora desta terça-feira. Vamos continuar falando do município de Itapajé. Vamos falar agora dos prédios públicos que tiveram o fornecimento de energia cortado por falta de pagamento. Pois é, Rochelle, é uma tristeza muito grande. Eu, como filho de Itapajé, como itapajéense, isso me causa uma tristeza grandiosa. Você ver prédios públicos no município de Itapajé, que eram para servir a população itapajéense, ao povo itapajéense, não funcionarem porque o fornecimento de energia foi cortado, porque a gestão municipal, a gestão da prefeita Gorete Caetano, não pagou a Enel, que é quem faz a distribuição de energia. A energia do estádio municipal foi cortada. A população de Itapajé não está podendo mais usar o estádio municipal. A energia de 2 postos de saúde foram cortadas. As pessoas estão prejudicadas sem poder usar esses postos de saúde. O hospital não tem gerador. Misericórdia. O hospital não tem gerador. Misericórdia. E a energia do CRAS de um distrito também foi cortada. O CRAS, que atende crianças com necessidades especiais, teve a sua energia cortada. Essas crianças estão sendo prejudicadas. Você já pensou? Uma mãe precisando ali fazer o seu pré-natal, vai ao posto de saúde, chega no posto de saúde, não é atendida porque o posto de saúde está sem energia, porque a energia foi cortada. Para mim, isso é uma tremenda de uma irresponsabilidade. É uma gestão que não tem compromisso, é uma gestão que não tem responsabilidade, é uma gestão que não tem atenção, que não tem sensibilidade com o povo mais pobre, com o povo mais humilde. E eu acho que esse tipo de absurdo, esse tipo de imoralidade não é para acontecer em um município como o município do tamanho de Itapajé, um município que tem mais de 53 mil habitantes, um município que é um dos maiores da região norte do estado do Ceará e está passando por toda essa situação de dificuldade, mas por conta da irresponsabilidade de seus gestores, mas por conta da irresponsabilidade
da prefeita atual, que está deixando que tudo isso aconteça no município de Itapajé. E, Fábio, quem sofre com isso são as pessoas mais pobres, são as pessoas mais carentes, que precisam de um atendimento de saúde, que precisam de uma saúde de qualidade e não tem nada disso. Você é a pessoa, uma mãe que leva seu filho que está doente, que está com febre, para o posto de saúde, chega lá, o filho não pode ser atendido porque o posto de saúde está sem energia. É um absurdo, né? A gente fica sem entender o posicionamento de alguns gestores públicos municipais. Deixar faltar energia elétrica, um princípio básico para que o organismo público, para que o órgão público funcione para atender às demandas da população, é no mínimo absurdo. A gente não consegue entender que tipo de erro colocar nessa gestão, né? Que conceito de erro colocar numa gestão que deixa faltar energia elétrica. Em muitos casos a gente viu também fornecimento de água em alguns outros municípios, instituições públicas e órgão público, ou seja, existe um descaso, existe uma falta de interesse em manter ali um mínimo de estrutura para atender a população. E o Itapajé é uma cidade que eu conheço e gosto muito, uma cidade histórica e de um fator importante ali para a economia da região. E uma cidade polo na região, né, Fábio? Uma cidade de extrema importância ali para aquela região. Passar por essas situações, está vivendo uma gestão fracassada, uma gestão que ao longo dos últimos anos a gente vem recebendo orientações e vem recebendo informações da imprensa como um todo, exatamente do descaso e do despreparo da atual gestora do município de Itapajé. É preciso que a população reveja os conceitos, é preciso que o povo de Itapajé avalie muito bem o debate político, mas o debate de boas ideias. A cidade, quem assumir a próxima gestão, caso ela não seja reeleita, vai se deparar com um cenário administrativo falido. Difícil, complicado. Difícil, complicado, e que vai exigir do próximo gestor um aparelhamento técnico e muita vontade de querer fazer as mudanças que o município de Itapajé precisa. Compromisso, vontade. E a população de Itapajé entender que as mudanças precisam ser desenvolvidas ali. E ainda Fábio, falando de Rochelle, saúde para finalizar. O povo de Itapajé gosta muito de futebol. Gosta muito de futebol. Estádio tá sem é uma paixão nacional, Sim, mas o município de Itapajé é apaixonado por futebol. O Itapajé Futebol Clube já foi da primeira divisão do Campeonato Cearense. Hoje o Itapajé Futebol Clube não está mais em nenhuma das divisões, porque ao longo do tempo os prefeitos não ajudaram e o time foi morrendo, foi se acabando. O estádio municipal sem energia e uma quadra esportiva no maior distrito de Itapajé, que é o distrito de São Miguel, também está sem energia por falta de pagamento, por irresponsabilidade da gestão municipal. Nem sequer os desportistas estão podendo usar as praças públicas de esportes do município de Itapajé. Para mim, isso é uma vergonha. E para fechar e voltando à pauta de saúde, a gente pode falar aqui em relação à contratação dos médicos que trabalham no Hospital Municipal, que existiu médicos, dizendo médico sem ser médico. Explica aí essa... É verdade, é verdade. Muito sério, isso é muito sério, gente. Destaque nacional, hein? Destaque nacional. Você tomou muito conhecimento sério. De um médico que era conhecido como Tiago aqui no estado do Ceará. Ele deu plantões em vários hospitais aqui do estado e ele deu vários plantões no município de Itapajé, no Hospital Municipal, na FUSEC. E esse médico foi preso. Ele foi preso aqui em Fortaleza, em um apartamento de luxo. E esse médico deu vários plantões no Hospital Municipal de Itapajé, contratado por essa empresa ProSaúde, contratado pela gestão da prefeita Gorete Caetano. O médico Calixto, que foi preso em Paraipaba, que a prefeita de Paraipaba deu voz de prisão a esse médico Calixto, ele trabalhou no município de Itapajé, deu vários plantões no município de Itapajé. Para você ver como a saúde pública do município de Itapajé está entregue às traças, está entregue às baratas. É isso que a gente queria saber. O vereador Neutel Monteiro já entrou na Câmara Municipal com vários requerimentos, todos eles aprovados, pedindo informações de como são feitas essas contratações, dos critérios que são usados
para fazerem essas contratações e até agora a prefeitura negou todas essas informações. Se bem que teve uma documentação falsa aí, né? Então, se a pessoa se diz médico com documentação filtro, falsa, né? tem que ter... De um teve a documentação falsa, mas de outro não tiveram cuidado nem de checar, porque o outro disse que tinha feito a faculdade na Bolívia, no Paraguai, e no não mínimo tinha... revalida, né? E não tinha um revalida, não tinha um revalida, não fez o revalida. Não tinha um revalida. Inclusive, tem outro médico trabalhando no Hospital Municipal de Itapajé, que está nessa mesma situação. Tem uma denúncia seríssima, que ele fez faculdade no Paraguai, ele conseguiu uma decisão judicial para trabalhar em outro estado por 3 meses. Eu acho que até essa decisão que ele conseguiu para trabalhar nesse outro estado por 3 meses já se venceu. E ele está trabalhando no Hospital Municipal de Itapajé sem fazer o revalida no Brasil e sem estar registrado no Conselho Regional de Medicina. Que ter, no mínimo, registro, né? Não tem o revalida e nem está registrado, né, no Conselho Regional de Medicina, nem no CREMEC. Né? E está trabalhando no Hospital Municipal de Itapajé, para você ver o tamanho do desmantelo, o tamanho da imoralidade. A questão mesmo da seriedade, né? Com a da seriedade, da responsabilidade, da ética, né? E do respeito à população. Que precisa ter um profissional qualificado, com experiência e que saiba parece lidar que com na prefeitura municipal... Tem que provar que já trabalhou, que tem experiência, nem que seja numa residência. Cadê o currículo? Gente? Porque tem que ter, pelo menos... Mas tem que comprovar, né? Porque só dizer que tem experiência... Não adianta. Tem que ter o currículo, tem que ter o revalida, tem que ter o registro no Conselho Regional de Medicina. Se não tiver o registro no Conselho Regional de Medicina, não pode trabalhar, não pode exercer a medicina. É exercício legal da medicina, todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. E eu não sei qual o critério que a gestão municipal de Itapajé usa, que a prefeita municipal de Itapajé usa, para fazer esse tipo de contratação absurda que está colocando em jogo a vida do povo. Colocando em risco a saúde das pessoas. Né? Será que essas pessoas que morreram no hospital de Itapajé não foram atendidas por esses falsos médicos que trabalharam no município, que trabalharam no hospital municipal? Nosso tempo já tá acabando, mas em relação à questão dessas pessoas que morreram, tem que ver a questão da justiça mesmo, né? Tem que recorrer, tem que procurar a justiça. Tem que serem amparadas. Todas têm que procurar a justiça. Não pode deixar para lá, porque porque pode acontecer mais casos, estão acontecendo em outros casos. E tem que ter continuam acontecendo. Né? Um ponto final nisso. Nós vamos agora para as considerações finais. João Paulo. Eu só queria agradecer você, Rochelle, pelo convite, agradecer o Fábio pelo convite, agradecer também o meu amigo Walter Bardavil, que é sempre um gentleman, sempre me trata muito bem, me recebe muito bem, e vocês que me receberam aqui também muito bem na bancada do Da Hora. Para mim foi um prazer grande participar desse programa com vocês e espero em uma outra oportunidade voltar aqui novamente para esse bate-papo, para essa conversa tão agradável e sempre defendendo os interesses do povo cearense e do povo do meu querido município de Itapajé. Muito obrigada pela participação. João Paulo. Fábio. Bom, é só agradecer mais uma vez a oportunidade de fazer parte dessa bancada e dizer que na TV União nós desenvolvemos um debate amplo, voltado para exatamente entender os cenários, tanto políticos como de gestão. Ou seja, aqui nós temos a condição de apresentar ao nosso telespectador os acontecimentos reais, aquilo que interfere diretamente na sua vida, no cotidiano, no dia a dia da população menos favorecida, independente de orientação política. Aqui a gente trata de ideias e as ideias que precisam chegar. Nosso compromisso é informar, trazendo a verdade, né? E eu quero agradecer a sua audiência, dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário e fique agora com o programa Ferreira Aragão.